Fala galera, sejam todos muito bem-vindos a mais um vídeo aqui do nosso canal. Aqui quem vos fala é o professor Ayrton e hoje eu vou passar com vocês o estudo da geometria plana do início. O que é ponto, o que é vértice, os tipos de retas, definição de ângulo, os tipos de ângulos, ângulos opostos ao vértice e bissetriz. Então se você gosta desse tipo de conteúdo, já deixa o seu like aí embaixo, se inscreve no nosso canal e ativa o sininho das notificações para não perder mais nada que nós vamos postar aqui. Então, sem mais delongas, vamos lá! Então, pessoal, antes de nós passarmos aqui para a classificação dos ângulos, para os tipos de ângulos, etc., eu vou passar aqui com vocês os tipos de retas, tá? Então, vamos começar pelo mais conhecido aqui, que é a reta, e todos esses três conceitos que eu vou passar aqui para vocês são considerados conceitos primitivos da geometria plana, ou seja, não tem uma explicação da origem, só tem apenas a explicação. A reta, como vocês podem ver, é essa linha aqui, ó, e ela tem uma seta dos dois lados. Essas duas setas aqui, pessoal, indica que este segmento ele é infinito nas duas extremidades. Ele não tem início e nem tem fim. Então, é basicamente isso que vocês precisam saber. Aqui no meio nós temos a semirreta. A semirreta já fica mais fácil de compreender. Ela também tem essa linha aqui e ela tem um início, por isso que é marcado por um ponto, mas ela não tem um fim. Então, uma das suas extremidades é infinito. E por último, nós temos o segmento de reta. E ele é configurado por esses dois pontos nas duas extremidades, ou seja, ele tem início e ele tem fim. Agora nós já podemos passar para a definição de ângulos. Eu coloquei aqui basicamente duas definições para a gente dar uma explanada aí. Então nós temos que ângulo é a reunião de duas semirretas da mesma origem. Então por isso que eu expliquei aqui essas classificações primitivas aqui para vocês. E nós temos também que ângulo pode ser a região compreendida entre duas semirretas. Então eu coloquei aqui para vocês dois segmentos de retas, tá aqui, ó, tem um pontinho aqui, tem um pontinho aqui e tem um pontinho aqui, tá vendo, ó? Tá? Eu coloquei dois segmentos de retas unidos entre si aqui por uma extremidade, eles têm um ponto em comum que eu vou chamar aqui de ponto O, tá? Para a gente entender de fato o que é ângulo. E eu dei nome para esses dois segmentos que eu vou chamar de lados. Então eu posso aqui já classificar os lados, eu vou chamar de A e eu vou chamar de B, tá vendo? Por isso que eu pus este pontinho aqui, ó, é apenas para indicar o nome deste segmento de reta, para essas letras não ficarem voando por aqui. E o vértice, pessoal, o vértice é o ponto em comum, certo? Dos dois segmentos de reta, que é o ponto O. Então eu vou colocar aqui, ó, o vértice é o ponto E, o biquinho aqui, onde eles se encontram, tá? E a representação do ângulo, como que a gente pode falar? O ângulo, vocês sabem que é essa região aqui, tá? E ele é a reunião das duas semirretas da mesma origem, ou você pode dizer que ele é a região compreendida entre duas semirretas. Essa explicação aqui eu gosto mais dela, eu considero ela mais completa, porque quando a gente fala que a região compreendida entre duas semirretas, a gente fala que o ângulo pode ser isso, que o ângulo pode ser isso, que o ângulo pode ser isso, que o ângulo pode ser tudo isso aqui, ó. Tá vendo? Todos esses aqui são ângulos dessas duas semirretas, tranquilo? E como que a gente representa o ângulo, pessoal? O ângulo, a gente fala que ele está compreendido entre o segmento de reta A, ele passa pelo ponto O e ele também passa pelo segmento de reta B. Aí a gente faz assim, ó, a gente coloca um chapeuzinho em cima do O, porque isso quer dizer que o ângulo está justamente aqui, ó, no ponto O. Tranquilo isso aqui, né, pessoal? Então agora vamos ver os tipos de ângulos. Os tipos de ângulos aqui também é super tranquilo, pessoal. Nós vamos começar aqui pelo mais conhecido, que é o ângulo reto. A gente fala que o ângulo reto, eu vou colocar assim, ó. O ângulo reto, ele é igual a 90 graus. Para quem não sabe o que é 90 graus, tenta virar a sua cabeça ao máximo. Que, ó, este movimento aqui, ó, tá vendo? É o máximo que você consegue fazer, que o ser humano normal consegue fazer. E isso é exatamente 90 graus. Pronto, não tem mais nada para falar sobre isso. Agora, o que nós podemos falar aqui sobre o ângulo agudo? A gente fala que o ângulo agudo ele é qualquer ângulo que seja menor do que 90 graus. Então, a gente fala que esse ângulo aqui é um ângulo agudo, que esse ângulo é um ângulo agudo, este, até fazer 90 graus. Quando ele faz 90 graus, aí é claro que ele vai ser um ângulo reto.
Tranquilo, né? E a definição que nós podemos fazer para ele, eu vou escrever aqui, ó. Eu vou dizer que o ângulo agudo, um chapeuzinho aqui de ângulo, AA, ele vai ser menor do que 90 graus. Não tem mais nada para falar sobre isso também. E nós temos aqui o ângulo obtuso. Observe que o ângulo obtuso ele é qualquer ângulo que seja maior do que 90 graus. Então, a mesma coisa, qualquer ângulo que seja assim, ó, isso é um ângulo obtuso, isso é um ângulo obtuso, e isso é um ângulo obtuso, tá vendo? Todos esses aqui formam ângulos obtusos. Então, nós podemos escrever aqui por definição, vou colocar aqui, ó, que o ângulo obtuso ele é maior do que 90 graus. Tranquilo? E por último, nós temos aqui o ângulo raso. Eu vou até puxar uma flechinha aqui para baixo. O ângulo raso ele tem exatamente 180 graus. Então, eu vou escrever, ó, o ângulo raso ele é igual a 180 graus. Acabou, pessoal. Esses são os tipos de ângulos que são presentes na geometria plana. Agora vamos ver os ângulos opostos ao vértice. Então agora aqui, pessoal, vamos ver os ângulos opostos ao vértice. Isso aqui também é mamão com açúcar, ó. Aqui a nossa definição é que eu vou colocar aqui os ângulos alfa e beta, porque vocês sabem que na geometria é muito comum se usar letras gregas, tá? Para dar nome aos ângulos. Então eu vou dizer que este ângulo aqui, ó, é o meu ângulo alfa, esse peixinho aqui. Aqui é o meu ângulo alfa. E aqui vai ser o meu ângulo beta. E aqui também o meu ângulo beta. O que a gente fala? A gente fala que alfa é igual a alfa e que beta é igual a beta. E com essa simples definição, nós vamos conseguir resolver uma série de exercícios dentro da geometria plana para descobrir a medida dos ângulos. E agora a gente pode até brincar aqui, ó, num exemplo, ó, determine o valor de x. Então tá, aqui em cima não tem nenhum ângulo, aqui embaixo também não tem nenhum ângulo para a gente descobrir, então é apenas aqui esses dois ângulos aqui que estão com valores. Então, usando esse princípio aqui, ó, de que este ângulo é igual a esse e esse é igual a esse, eu vou fazer exatamente o que eu acabei de falar. Eu vou dizer que 2x menos 20 é igual a 50. E aqui nós temos uma equação do primeiro grau, gente. Então, resolvendo isso aqui, nós temos que 2x é igual a 50. Esse menos 20 eu vou passar para o lado de lá. Então, ele vai vir positivo. Mais 20. 2x é igual a 50 mais 20 é igual a 70. Esse 2 está multiplicando com x, vai passar para lá dividindo. Então, nós temos que x é igual a 70 dividido por 2, x é igual a 35. Olha que tranquilo aqui, pessoal. Agora vamos resolver mais um exemplo. Então agora é o seguinte, pessoal. Eu quero que vocês pausem esse vídeo e tentem resolver esta atividade. Conseguiu resolver? Então agora vamos ver se você realmente acertou. Calcule a medida do ângulo BVA. O ângulo BVA, gente, é este ângulo aqui, ó. É essa parte aqui, ó. Tá? Então, qual é a primeira coisa que a gente precisa fazer? Nós precisamos primeiro descobrir o valor de x. Então, como este ângulo é igual a esse, você pode ver que ele tem a mesma inclinação, certo? Tem a mesma angulação. Então, nós vamos igualar isso. Vamos dizer que 10x menos 40 é igual a 4x mais 20. Vamos isolar as incógnitas, eu vou passar esse 4x para cá e esse menos 40 para lá. Então vai ficar 10x, o 4 vai ficar menos 4x, vou repetir o 20 e o 40 vai ficar positivo. Então nós temos que 10 menos 4 é igual a 6x, igual 20 mais 40 é igual a 60. Esse 6 está multiplicando, vai passar para lá dividindo. Então, x é igual a 60 dividido por 6. X é igual a 10. Então, nós encontramos o valor de x, mas ainda não terminamos. Porque para achar a medida do ângulo, nós precisamos substituir esse valor de x aqui dentro desta conta. Então, vamos dizer que o ângulo BVA é igual a 10x menos 40. E agora nós vamos substituir o x pelo 10. Então, nós temos que 10
vezes 10 menos 40. Primeiro a multiplicação, não se esqueçam, 10 vezes 10 é 100, menos 40. E o valor do ângulo BVA, um chapéuzinho aqui em cima, é igual a 60 graus. Tranquilo? É tanto que se você quiser tirar a prova real, a gente pode também substituir esse valor nesta outra equaçãozinha aqui, 4x mais 20, o x é igual a 10, então fica 4 vezes 10 mais 20, 4 vezes 10 é 40, mais 20, que é igual a 60. Eu não tinha falado que esse ângulo tem que ser igual a esse, então tá aí, os valores conferem. Tranquilo? Então agora nós vamos ver bissetriz. Pessoal, olha como é simples aqui a bissetriz de um ângulo. Imagina que nós temos aqui dois segmentos de reta. Nós temos aqui o segmento A, que vai até o ponto O, e o B, que vai até o ponto O também, formando este ângulo aqui. Agora imagine se eu dividir esse ângulo com o terceiro segmento de reta ao meio. Eu vou chamar este segmento aqui de segmento C, certo? Eu tinha um ângulo e eu dividi este ângulo em duas partes iguais. Então, a relação que a gente pode colocar aqui é que o ângulo AOC, ele é igual ao ângulo COB. E que este segmento, justamente que divide o ângulo em duas partes, é a nossa bissetriz do ângulo. Então agora nós podemos resolver esta atividadezinha aqui embaixo, que fala, se o segmento OP é bissetriz de AOB, pode ver que OP está dividindo aqui, AOB ao meio. Então este segmento que está em vermelho é a bissetriz do ângulo. Determine o valor de x. Já fiz o mesmo esquema aqui de cima, eu disse que o ângulo AOP é igual ao POB. Está aqui, AOP é igual ao POB. E agora eu vou substituir esses valores. O ângulo AOP é igual a y menos 10, enquanto que o ângulo POB é igual a x mais 30. E aí nós vamos isolar as incógnitas, tá? Esse x vai passar para lá, então nós vamos ter que y menos x é igual a 30 e esse 10 vai passar para lá positivo. Mais 10. Esse y menos x não tem mais o que fazer com eles, então eu vou colocar aqui y menos x é igual a 30 mais 10 é igual a 40. Ao chegar nessa parte aqui, pessoal, vocês observem que não tem mais nada que nós possamos fazer. Então, professor, para onde eu vou? Nós temos uma informação importante aqui. Observe aqui que esse 2y ele é o restante do pedaço deste ângulo que faltava. E se vocês olharem bem, este ângulo completo forma 180 graus. Então, eu posso afirmar que a soma dessa parte do ângulo mais essa parte do ângulo mais essa parte do ângulo tem que ser igual a 180 graus. Então, é exatamente isso que eu vou fazer. Então, com a nossa equação já montada, vamos resolver aqui. Eu vou somar esse 2y com esse y, esse menos 10 com esse 30. 2 mais y é igual a 3y. 30 menos 10 é igual a 20. Positivo, conserva o sinal do número maior. Mais x igual a 180. Esse 20 eu vou passar para o lado de lá. Então, nós vamos ter que 3y mais x é igual a 180 menos 20. 3y mais x é igual a 160. E nesse momento você vai me indagar. Professor, você não resolve a minha vida, continua do mesmo jeito. Calma. Observe que aqui onde eu sublinhei nós temos um sistema de equação com duas incógnitas. Então, é exatamente isso que nós vamos fazer agora. Vamos montar o nosso sistema. Com o nosso sistema já montado aqui, nós já vamos resolver. De cara que eu já vejo que esse x e esse menos x aqui nós vamos cancelar, porque qualquer coisa que você subtrai por ela mesma é igual a zero. Então, agora que nós vamos somar aqui esse 3y com esse y, 3y mais y é igual a 4y. E 160 mais 40 é igual a 200. Agora esse 4 vai passar para lá dividido. Nós temos que y é igual a 200 dividido por 4. Y é igual a 50.
E agora nós entramos na última parte da nossa operação aqui. Observe que agora nós vamos aplicar na prática isso daqui, porque ele quer o valor de x. Então nós vamos pegar o ângulo que nós temos por completo, que é y menos 10, agora fica 50 menos 10, e vamos igualar a x mais 30. Então vamos fazer exatamente isso agora. Com nossa equação já montada, olha só como está fácil para a gente descobrir o valor de x agora. Eu posso passar esse 30 para o lado de lá, e esse 50 menos 10 aqui eu já vou resolver. Fica 40 menos 30 igual a x. X igual a 10. Tranquilo, pessoal? E se você quiser tirar uma prova real, você pode ver aqui ó, que x é igual a 10, enquanto que y é igual a 50. 50 menos 10 é igual a 40 e 10 mais 30 é igual a 40. Aqui deu a congruência entre esses dois ângulos aqui. Tranquilo? Então é isso, pessoal. Eu vou ficando por aqui. Espero que vocês tenham gostado dessa aula. Se você gostou, deixa o seu like, já se inscreve aqui no nosso canal e ativa o sininho das notificações para não ficar por fora mais de nada. Aqui quem vos falou foi o professor Ayrton. Eu vou ficando por aqui. Falou, valeu e grande abraço!